Na época do descobrimento do Brasil, o litoral de São Paulo era assim, a vegetação intacta e os nossos primeiros habitantes morando em lugares como este aqui. Mas é claro que essa não é uma aldeia indígena remanescente de 500 anos atrás. Isso aqui é uma aldeia cenográfica, que foi construída especialmente para um filme. As filmagens estão acontecendo em Ubatuba e não é por acaso. Foi nessa parte do nosso litoral que Hans Staden quase virou almoço dos índios. Ele foi um alemão que naufragou no litoral brasileiro em 1550. Viveu 9 meses entre os nativos, voltou à Europa e escreveu suas memórias. O diretor quer que o filme seja o mais fiel possível à história original e não mediu esforços para isso. A gente chegou em Ubatuba em julho de 96 para começar a fazer pesquisa de locação, praias e o lugar para construir a aldeia, né? A locação principal, que é onde a gente construiu a aldeia, que é uma réplica de uma aldeia do século XVI, era o lugar mais complicado de achar, porque tinha que ser uma área que a gente pudesse cobrir 360 graus de natureza, quer dizer, não podia ter nada que aparecesse civilização, que é um filme que se passa no século XVI. Qual é o orçamento do filme? R$1,5 milhão. Desse R$1,5 milhão, a gente gastou quase 500 mil na construção dos objetos e da aldeia cenográfica, que a gente chama de aldeia cenográfica, mas ela é mais do que cenográfica, ela não é só fachada, ela é uma aldeia, as ocas funcionam, tem dentro, fora. A produção pensou em todos os detalhes. Até os objetos de cena são autênticos artesanatos indígenas. Os atores também tiveram que se transformar em índios de verdade. Para incorporar o espírito dos nativos, eles chegaram à aldeia cenográfica 2 semanas antes do início das filmagens. Andando nus, com os corpos pintados de urucum e falando uma língua que ninguém entende, eles conseguiram confundir nossa equipe. Índios ou atores? Para alguns, a transformação física foi brutal. Enquanto estiver na pele de índios, esse pessoal vai ter que abrir mão de toda a vaidade. Vocês se olham no espelho agora e se sentem índias? Eu ainda não me olhei muito no espelho. Por medo ou por falta de tempo? Eu acho que é mais a surpresa. Eu me olhei muito pouco no espelho, mas dá um medo. Quando você está trabalhando sem raspar a sobrancelha, sem objetos, é uma outra coisa, né? Mas quando você põe tudo, dá uma sensação que você não conhece. É uma imagem que você não viu fora, né? Você viu dentro, viu no teu corpo, na tua atitude, mas no espelho é muito diferente. Dá um susto. Dá um susto, dá um estranhamento. Quem é essa? Foi preciso muita preparação para despir os atores de toda a civilização. Como o índio pensa, como o índio se comporta, como é para o índio expressar as emoções, que são as mesmas emoções dentro de uma cultura diferente. Então, por exemplo, eles têm um relaxamento de braço, eles têm uma rigidez na perna. Então, uma forma de sentar, tive que fazer toda essa preparação inicial. E há quanto tempo isso está acontecendo? Não, na verdade, esse filme é assim, há 2 semanas. Né? Quer dizer, entrei de choque e comecei a preparar, porque normalmente eu levo 3 meses na preparação desse tipo. Vocês ficaram muito inibidos de ter que tirar a roupa em frente às câmeras? Bom, inicialmente sim. Aí foi feito todo um trabalho de preparação para que isso acontecesse com mais naturalidade. Então, primeiro, integração grupal. Um tem que conhecer o outro, tem que estar à vontade com o outro. Depois, gradativamente, vão tirando. Como se não bastasse se comportar como índio, eles ainda têm que falar tupi-guarani. E não é um tupi-guarani qualquer. É exatamente aquele que se falava no Brasil no século XVI. É assim o tempo inteiro? Vocês ficam falando como se fossem índios de verdade? Treinando aqui, mudando, falando um porto índio. É preciso, né? Por quê?
por causa da dinâmica, né, da voz, da fala, é uma coisa mais nasalada, né? Então tem um ritmo, tem uma sinfonia, né? Agora a pronúncia é complicada, tipo a, i, a, e, a, olha, demara, ar, ba, e, u, e, imane. O B fica com um som de V quase, São Vicente, São Vicente. Ele quab é um B, ele quab, ele quab, São Vicente Pé, São Vicente Pé. Quem dá as aulas de tupi é um professor especialista no assunto. Ele acompanha os ensaios, sempre de ouvidos bem abertos para corrigir todos os erros de pronúncia. Para entender as falas e facilitar a interpretação, os atores decoram o texto em português. Só depois traduzem para a língua dos índios. Você sabe tupi? Eu não, mas eu tenho português ali embaixo do tupi. Eu sei exatamente o que eles estão dizendo naquele momento. Mas é mais difícil, o trabalho acaba ficando um pouco mais difícil. Sem dúvida, porque ele tem mais um degrau para conseguir superar. Criar relação no português e depois manter essa relação no tupi. E ainda tem alemão na história. O meu personagem, ele fala tupi com sotaque em alemão. Então, quer dizer, eu tenho que pegar primeiro o tupi, depois eu vou aos poucos botando, né, o R mais puxado, tiro as coisas nasais que o alemão não tem. Então isso, por enquanto, é que está sendo todo o trabalho mais árduo, é isso aí. Tem uma frase que eu falo, que em tupi seria Anhetemaira Rausupariché. E eu falo Anhetemaira Rausupariché, quer dizer, o R, que na verdade, eu sou amigo dos franceses. Porque eles, quando me pegam, eles acham que eu sou português. Eu falo, não, eu não sou português. Porque eles odeiam, né, todos os portugueses. Eu falo, não, eu sou amigo dos franceses, que são amigos deles. No meio desses atores índios, tem também índio ator. É a segunda vez que eu estou participando aqui na aldeia, né? Qual era o primeiro filme? O primeiro foi Iracema, né? E você tem um papel específico nesse filme? Tenho. Qual é o seu personagem? Itaguaçu. Itaguaçu, quem é? É o vigilante, né, da tribo, né? A cantora Marlui Miranda, que há muito tempo pesquisa os cantos e rituais indígenas, foi contratada para ensinar esses índios civilizados a dançar, a cantar e a tocar apito. Para esse tipo de trabalho aqui, é uma música muito física. Não exige um preparo físico grande, não só para dançar, como para poder interpretar a música, que a música é realmente difícil. O objetivo desse trabalho também é criar um sentimento de tribo entre essas pessoas tão diferentes. Não é dar uma coordenação interna, uma sincronia e uma sintonia entre as pessoas, que é o que acontece na tribo. Então isso acontece através do movimento corporal, do canto em coro. O mais difícil foi mesmo se acostumar a viver na mata, debaixo de sol quente e sendo alvo de insaciáveis borrachudos. Mas enquanto duraram as filmagens, para esse pessoal, todo dia era dia de índio.